temos o direito de continuarmos crianças, infantis. Nós temos que crescer, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra soberana vem de um termo no texto grego que é anos, que é vocação celestial, uma ascensional vocação. É uma vocação para o alto. E isso aqui indica crescimento espiritual. Não existe nada mais trágico numa hora como essa. Uma comunidade infantil, de pessoas infantis que gostam de brincadeira, de entretenimento. Tem que dar papinha, todos os dias tem que dar papinha. Nós não estamos mais nessa era da papinha. Nós precisamos crescer, amadurecer. 20 e tantos anos estudando a palavra de Deus. Tem que crescer. E graças a Deus, muitos têm crescido. E um dos pontos altos do crescimento não é conhecimento, é frutificação. Frutificação de vida. Fruto do Espírito. Isso é crescimento. Ser cheio do Espírito. Isso é crescimento. Então vamos lá. Versículo 15. Não endureçais o vosso coração. Aí ele vai usar essa palavra. Tentaram. E a outra... Pegar um gancho nessa história de crescimento, que é fruto do Espírito, crescimento. É só com as circunstâncias, mas e o Espírito Santo agindo, que a gente cresce espiritualmente. Senhores, nós estamos aqui numa academia da vida espiritual. Agora, vê uma academia de atividade física. A pessoa não tem que usar muito músculo a ponto de ficar com o músculo dolorido para desenvolver o músculo. Ora, se para desenvolver o músculo você sabe que você tem que, vamos dizer, a palavra que se usa é malhar, né? E sai todo dolorido para o músculo desenvolver. É a mesma coisa a vida espiritual. Você vai passar por circunstâncias difíceis, tendo entes queridos doentes, graves, com a morte, com o nascimento, com as dificuldades de uma gestão difícil, com a morte do feto, com a morte da mãe. Tem muitas coisas que acontecem, circunstâncias difíceis, e é nestas que Deus está testando o seu filho. Como foi assim que aconteceu com Cristo? Você acha que Cristo foi para aquela cruz o quê? Foi passar o fim de semana prolongado? Você sabe por que Cristo suou gotas de sangue? Porque ele ia ficar separado do pai dele. Sabe por que ele ia ficar separado do pai dele? Porque ele tinha que pegar o meu pecado, o pecado de todos nós, e segurar nas costas. Aí o pai dele não pode ver pecado. Teve que se afastar. E por causa desse afastamento, que para Cristo aquilo foi terrível, para o pai e para o filho. Agora a gente não, a gente reclama porque o outro aparece no mesmo cinema que a gente está, a gente reclama porque o outro usou a nossa garagem, no prédio, a gente reclama porque, nossa Senhora, é triste ver o ser humano com o seu ego exacerbado, com o seu voluntarismo doentio, e não lembrar de Cristo, o que Cristo fez para essa pessoa, que hoje age dessa forma totalmente levada pelo inimigo, porque eu não estou falando mal do ser humano, eu estou falando mal da escolha do ser humano. E nós, desde a Eva, fez uma péssima escolha. E a escolha foi não obedecer a Deus, lembra? Agora, como que eu estou obedecendo a Deus se eu não ouço Deus? A voz de Deus, a intuição. Sem Espírito Santo. Como eu faço isso? Não faço. Na verdade, eu estou escutando o inimigo dele. Ou eu escuto o Espírito Santo, ou o inimigo entra na minha mente. E mesmo ouvindo o Espírito Santo,
o inimigo vai entrar na minha mente. Eu tenho que saber discernir o que vem do inimigo e o que o Espírito Santo mandou fazer. É uma guerra interior. E a Bíblia fala dessa guerra. A palavra, provar, testar se Deus era genuíno ou não. Testar se Deus era confiável ou não. Aí, ó. Existe algo que ofende a Deus mais do que isso? Eu acho que não. Nós estamos vivendo essa era, irmãos. Uma era tão difícil. Uma era com tantos acontecimentos trágicos, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual. O que nós estamos assistindo hoje é uma tragédia social sem precedentes na história. Nós estamos vivendo as últimas profecias da Bíblia. E só faltam 20 profecias para se cumprir e fechar todo o cânon profético. Maranata. Imagine isso, irmãos. 20 profecias. Imagine isso. Se nós estamos vivendo essa última hora e sabemos disso, nós não podemos deixar que a apostasia roube o lugar de Deus no nosso coração. A indiferença, a maneira como nós tratamos a Deus, a maneira como nós tratamos a palavra de Deus. A maneira que você trata a palavra de Deus é a maneira que você trata Deus. Não queira achar que você trata Deus de uma forma e trata a palavra dele de outra forma. A maneira como você trata a palavra de Deus é a maneira que você trata Deus, porque Deus e a sua palavra são inseparáveis. A maneira... E trata aí, me perdoem a observação, significa aplica. Porque querer falar da palavra de Deus, repetindo as histórias bíblicas, não significa aplicar a Bíblia. Aplicar a Bíblia é com as circunstâncias. As circunstâncias da vida de qualquer um é um teste que Deus está fazendo para desenvolver o filho dele. Qualquer treinamento de futebol, o treinador leva o jogador à extrema condição para treiná-lo, para desenvolvê-lo. Todo treinamento é assim. Por isso que nós falamos aqui academia, para as pessoas entenderem que as circunstâncias da vida é a nossa academia. Como nós agimos perante as circunstâncias é um teste. A motivação para enfrentar a vida, as circunstâncias dela, é uma só. Dá glória a Deus. Agora, quando a motivação é o eu da pessoa, então essa motivação vem de Satanás. Não é mole, não. Como você recebe, a maneira como você ouve, a maneira como você luta para praticar, batalha para praticar, esforça para praticar. Tudo isso tem a ver não com o seu relacionamento com a palavra em si, mas com o seu relacionamento com Deus. Deus e a sua palavra não se separam. Então vamos mais. Veja o versículo 10. Está assim: estes sempre erram no coração. O sentido aqui é extraviar. Essa palavra errar significa desviar do caminho. Tá vendo? Errar é desviar do caminho. Errar é o Espírito Santo falar, vai para cá, e você vai para lá. Quem faz você errar é ou não escutando o Espírito Santo, que está falando para ir para lá, e você vai para cá. Quem te falou para ir para cá? Quem entrou na tua mente e fez você entrar à direita, se o Espírito Santo fala que é esquerda? Quem faz você se desviar do caminho, da verdade e da vida eterna? É um filho que ficou doente? É um marido que está enfermo no hospital? É a mulher que teve uma gravidez de risco? É uma criança que está com alguma doença grave?
Qual a circunstância que Deus está lhe propondo para você crer nele? E você está reclamando? Você está achando que Deus é injusto? Está duvidando das circunstâncias que Deus permitiu na tua vida? Que cristão verdadeiro você é? Que filho de Deus que não confia no Pai?